Irmãos, boa noite, graças e paz a todos, amém? Gostaria de pedir aos irmãos que estão lá atrás, possam chegar mais para frente, para nós podermos estudar a palavra de Deus nessa noite. O pessoal da música me passou um zap agora à tarde, com dificuldade de chegar devido ao trabalho. Mas isso nós não vamos ficar impedidos de fazer a obra de Deus nessa noite, por causa da questão da música. Muito bem, irmãos, eu vou começar hoje uma série de mensagens. Nós vamos seguir 8 mensagens às quartas-feiras. Eu quero convidar você a não faltar. Pode estar frio, pode estar chovendo, mas eu gostaria muito que você se esforçasse a estar. Nós vamos falar sobre aliviando a bagagem. E o que seria esse tema, aliviando a bagagem? Bom, nós sabemos que a nossa vida, ela é cheia de obstáculos. Há momentos de alegria, há momentos de tristeza, há momentos que nós avançamos, há momentos que nós recuamos, isso faz parte da vida. Mas nesse processo de viver essa vida nessa terra, nós acabamos acumulando muita coisa na nossa vida que às vezes a gente precisa liberar, a gente precisa jogar fora, precisa deixar em casa. Já viu aquele negócio que você sai para a viagem, aí o camarada ou a irmã, né, vamos dizer assim, arruma aquela bolsa que não tem necessidade de levar tanta coisa. Já passaram por isso? Vai para uma viagem de 2 dias, carrega a casa, o guarda-roupa inteiro, a casa inteira, a bugiganga toda, e você sai por ali, aquele monte de mala, não vai nem abrir nem a metade, né? Mas faz parte, que é a preocupação, não, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, e a gente vai enchendo a mala com aquela roupa, e se fizer sol, e se fizer chuva, e vai colocando coisa que às vezes você não vai nem usar. Então, às vezes, numa viagem, você precisa liberar bagagem. É desnecessário você, às vezes, numa viagem, levar tanta roupa, levar tantas coisas. E nós vamos pensar isso hoje. Vamos pensar isso, e essa série de mensagens, irmãos, é para trabalhar a nossa vida. Eu quero que você se esforce a vir quarta-feira e venha trazendo alguém, tá bom? Independente do tempo que esteja fazendo. Porque eu acredito que todas as vezes que nós reunimos na casa de Deus, nós crescemos e aprendemos alguma coisa. Então eu quero ser bem objetivo, eu tenho aí mais ou menos 40 minutos para falar com você a primeira bagagem que nós temos que liberar, nós temos que deixar em casa, não temos que tirar da nossa vida. E eu quero conversar com você em Salmos 23. Salmo 23 é um texto muito conhecido, e essa série de mensagens é baseada exatamente nesse salmo. Nós vamos conversar sobre isso, vamos trabalhar essas 8 reflexões, e eu quero que você possa pensar sobre isso. Salmo 23, todos encontraram, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toda a igreja. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Muito bem, vamos lá, bagagem da vida. Quem acha que precisa tirar alguma coisa da sua vida hoje? Não precisa falar o que é não. Quem pensa assim, eu preciso tirar alguma coisa da minha vida hoje, assim, riscar do mapa da minha vida? Dívida? Com certeza, todo mundo, né? Um calo no pé, a irmã confirmou ali. Uma dificuldade, uma doença, temos que tirar alguma coisa. Então, na vida, nós vamos ter sempre uma bagagem para carregar, né? A bagagem da vida. Então, está aí. O que pode ser? Pode ser uma culpa, um sentimento de culpa. Alguma coisa que você fez, se arrependeu, e você acha que você tem que tirar, você tem que resolver essa questão.
Outra coisa, um baú de descontentamento, alguma coisa na sua vida precisa melhorar, tem alguma coisa dando errado e você sente que precisa mudar completamente. Uma grande mala da solidão, eu estou muito sozinho, eu preciso de uma companhia, pode ser algo que você precisa resolver aí como bagagem. Uma pequena pasta de amargura, alguma coisa aconteceu e aquele gosto amargo da vida está te acompanhando, você está caminhando com ela, está viajando por essa vida, carregando essa pasta de amargura. Um grande saco de medo, né? Medo de quê? Medo de envelhecer, medo de ficar desempregado, medo de ficar sozinho. São bagagens que nós carregamos, são situações que nós levamos em nossa vida, né? Mas ali nós temos que pensar o seguinte: ficamos cansados de carregar malas que não deveríamos estar carregando. E isso é algo muito real. Nós vivemos infelizes, muitas vezes porque você está carregando uma mala que você não deveria carregar. Você não deveria estar perdendo o seu tempo pensando e refletindo sobre isso. Por quê? Porque não faz sentido mais você estar refletindo, ou pensando, ou analisando sobre algumas malas que nós carregamos. É igual a viagem. Tem mala que eu não preciso levar, mas eu levo, vai ocupar espaço, vou carregar peso, vou pagar um pouco mais lá se for um voo, né? Vai voar, vai ter que pagar lá o excesso de bagagem. Então é algo desnecessário que a gente precisa tirar. Você não precisa estar carregando. O Salmo 23 vai dizer isso para nós. O Salmo vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e o quê? É a visão de Davi do Deus que ele tinha. Se eu tenho um pastor, eu não tenho que ficar preocupado, ansioso, angustiado com nada, porque eu tenho um pastor e nada me faltará. Então, quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler ali, está todo o Salmo direitinho, ele vai trazer essa visão de segurança que nós precisamos ter. Então, quando nós analisamos as malas que eu tenho que tirar da minha vida, e olhando conforme a palavra de Deus, nós vamos chegar ao primeira mala, que são 8, são apenas 8, nós vamos trabalhar. As malas que nós precisamos deixar. Aí está ali um termo que o pessoal está usando muito, né? É o quê? Desapega. O que é desapega? Já viu aquele pessoal que guarda coisa velha? Tem alguém aqui que guarda coisa velha, gente? Eu vi uma reportagem, guarda coisa velha, Fernando? Eu vi uma reportagem uma vez de uma mulher que tinha uma casa imensa, mas a mulher não joga nada fora. Ela estava lá anos e anos com acumulado lixo, coisa que nem usa mais. Então tem coisa na nossa vida que a gente se apega de um jeito que não quer largar. Às vezes aquele tênis velho que você já nem usa mais, mas você, eu fico com pena de jogar fora, foi meu tio que deu, foi minha mãe que deu, sei lá o que, eu usei, aí você está lá ocupando espaço na sua casa. Né? Tem aquela ferramenta que você não usa, mas você está tão apegado àquilo que você não consegue se libertar. Então tem coisas que nós temos que desapegar, não tem como, você tem que largar essa mala longe de você, porque senão ela vai destruir a sua vida. Olha lá, viajar a bagagem, né? Aliviar a bagagem, viajar com a bagagem, olha aí. Como é que o camarada consegue viajar com um negócio desse? Carregando. Tem gente assim a vida toda. Tem gente que está assim, ó. Tá rindo, está sorrindo, mas é tanto problema que ele está carregando isso aí para a vida dele. E a primeira mala que nós vamos deixar nessa noite é a autoconfiança. Quem pode me dizer o que é autoconfiança? Confiar em si mesmo, né? Exatamente. A pessoa autoconfiante é aquela que fala assim: eu sei, não interessa o que os outros pensam, não quero saber a opinião de ninguém, eu faço, eu aconteço, eu resolvo. Uma pessoa autoconfiante. Existe o autoconfiante, irmão, que é positivo. A pessoa que olha aquela situação assim, aquele gigante acontecendo, não, eu vou lá, eu vou conseguir. Isso é uma coisa, equilíbrio. A autoconfiança com equilíbrio é saudável. Agora, o autoconfiante em excesso é o cara que diz o seguinte: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de conselho, eu não preciso de orientação, eu faço e eu aconteço. Esse é a mala que nós temos que tirar da nossa vida, tá ok? Então, a autoconfiança é isso, é confiança em si mesmo. Ele tem uma segurança, né, do que ele faz.
A autoconfiança tem sido muito trabalhada nos dias de hoje na área do marketing, né? Tem as palestras de coach, quem trabalha em empresa sabe muito bem, contrata alguém para dar palestra para a empresa, e aí os funcionários, está todo mundo lá olhando o que está acontecendo, e aquele camarada vem, dá uma palestra, injeção de ânimo, porque você vai vender, você vai produzir, e vai acontecer, aí sai todo mundo turbinado daquela palestra, porque aquele palestrante trouxe uma palavra boa, e ele sai para produzir, sai para vender, sai para dar resultados, porque o palestrante ele tem uma visão de marketing de autoconfiança, ele tem que passar para o funcionário que ele pode. Então isso tem sido muito trabalhado hoje também, né? Então está aí, autoconfiantes, né? Nos últimos tempos ouvimos muito sobre marketing, foi exatamente isso o que eu acabei de falar aqui. Mas os perigos extremos dessa situação, medo, insegurança e confiar em si mesmo. Aí são os dois pontos. Tem o autoconfiante que faz e acontece, e tem aquele que é medroso, ele não consegue fazer nada, porque ele é inseguro, ele tem medo, ele não acha que não vai conseguir. Então nós temos que trabalhar esses dois extremos, é necessário ter um equilíbrio na autoconfiança. A autoconfiança tem que ser algo positivo, mas ele não pode ser também algo em excesso, como também não pode ser reduzido, ok? Mas como entra isso na vida do cristão? Bom, de uma forma bem clara, irmãos, que a gente pode pensar o seguinte: o cristão ele tem que ser autoconfiante, sim. Você tem que confiar naquilo que você sabe fazer, no que você pode fazer. Mas a nossa confiança, ela sempre vem primeiro em Deus. Ela nunca vem de nós mesmos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós cristãos temos uma visão de autoconfiança que não está depositada em si, mas está depositada em Deus, nós vamos viver a vida cristã. O salmo que nós acabamos de ler diz isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Então a nossa autoconfiança de um verdadeiro cristão, ele tem que ser o seguinte: eu vou, como Davi falou, né, eu vou na força, mas do Senhor dos Exércitos, é Ele que vai me dar essa vitória. Então a autoconfiança é algo que o cristão precisa ter, mas ele precisa ter no Deus que ele serve, direcionado em Deus que dá força, em Deus que abre a porta, em Deus que o fortalece e o ajuda. Aquele que tem a confiança em si mesmo, com certeza não será bem sucedido. A autoconfiança para o cristão consiste em crer firmemente que Cristo nos torna capaz. É Ele que nos direciona. Expressões como eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade de disposição, não pode ser esquecida a expressão em Deus. E aí entra a humildade do cristão que nós temos que trabalhar. Então uma mala, né, que a visão hoje é o seguinte: aliviando a bagagem. A bagagem, muita gente carrega essa visão de autossuficiência, autoestima elevada, porque ele acha que pode. Ela acha que faz e acontece. E, na verdade, o verdadeiro cristão tem que ser sempre a sua força baseada no Senhor e nunca na nossa força. Somente o Senhor pode nos fazer romper os obstáculos que surgem, superar nossos bloqueios e nos ajudar a vencer nossas limitações. Está aí Jeremias: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração porque será como a tarmagueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Vai lá, Jeremias também vai falar: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então uma mala que a gente tem que tirar da nossa vida para aliviar a nossa bagagem, essa autoestima, essa autoconfiança que muitas vezes é carnal e é humana, é pecadora, quando a vaidade, a questão de poder invade o coração de um cristão e ele carrega uma mala que muitas vezes não vai trazer glória a Deus, ao Senhor. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmo 118. Quantas vezes usamos a expressão: não preciso de conselhos? Alguém já ouviu isso aí, por aí? Posso me virar sozinho?
Não preciso de pequeno grupo nenhum. Não preciso de ser discipulado. Não preciso de alguém que caminhe comigo. Eu sozinho resolvo. Isso é autoconfiança. É o homem confiando em si. Ele não precisa de ninguém. Não preciso de igreja e nem de pastor. Quem já ouviu isso por aí? Muita gente. Isso é um pecado da arrogância e da autoconfiança. Quando nós, obrigado, filho, quando nós confiamos na nossa força, nós olhamos para o lado e digo assim, eu não preciso de ninguém, eu faço e aconteço. Isso é uma mala de viagem que torna as pessoas pesadas, sabe por quê? Porque uma pessoa que pensa assim, ela é sozinha. É uma pessoa que dificilmente tem amigos, que não compartilha sua dor com ninguém. É uma pessoa isolada, solitária, porque ela é tão autoconfiante que ela pensa assim, para que eu vou conversar com o pastor? Eu não preciso da igreja. Eu não preciso de caminhar com ninguém, eu não preciso estar em discipulado nenhum, eu não preciso ter amigos, eu não preciso de conselhos. Ele é tão confiante da sua força que ele age dessa forma. Isso é uma pessoa, né, que está completamente contrária à orientação de Deus. O que mais precisávamos era ouvir mais, mas abrimos mais a boca. Isso não é uma verdade. Tem gente que tem que ouvir mais, mas fala mais do que ouve. Ou quem sabe não quer ouvir ninguém, ele fala mais do que ouve. As pessoas estão orientando, a família está dizendo, a esposa está falando, o esposo está querendo conversar, está orientando, está todo mundo sinalizando para uma direção. Mas como é autoconfiante, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Essa pessoa com certeza vai ter uma viagem nessa vida muito difícil, né? Era ser paciente, mas não aguentamos esperar em Deus. Uma pessoa autoconfiante é assim, não, eu vou lá e faço. Eu não preciso esperar Deus resolver, eu não tenho que orar, eu não tenho que fazer nada, eu vou lá e resolvo. Isso é uma pessoa autoconfiante. Era entregar para Deus, mas tentamos resolver determinadas situações que só Deus pode resolver. Isso é uma outra realidade. Há pessoas que não sabem esperar em Deus o momento certo, a hora certa de resolver os problemas. Ela é tão autoconfiante que ela toma a frente de Deus e quer tomar as decisões por Ele mesmo. E aí, há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Há pessoas que se decepcionam na vida, se arrebentam na vida, porque não sabem esperar e confiar no Senhor. Muito bem, tornamos-nos cabeçudos demais. Olha o tamanho da cabeça daquele ali. Esse camarada é cabeçudo, ele tá, olha a cara dele, oprimido, está oprimido ali, não tem nem um sorriso, né? Independente demais, eu não preciso de ninguém, autoconfiante demais, a bagagem fica pesada demais na vida. Há pessoas solitárias, irmãos, hoje, que estão no meio da multidão. A multidão, hoje a comunicação, o relacionamento humano tem sido grande, mas às vezes as pessoas elas mesmas se isolam. Elas estão no meio das pessoas, mas estão sozinhas. Elas estão caminhando com a multidão, trabalhando no meio da igreja, às vezes até fazendo coisas, mas na verdade são solitárias e vazias. Por quê? Porque a bagagem da autoconfiança faz isso, isola a pessoa dentro dela mesma. E a gente precisa pensar nisso. Como está a nossa vida? Como está a qualidade da nossa vida? Essa vida que nós estamos seguindo na direção de Deus, será que estamos tendo qualidade? Será que eu sou realmente feliz? Eu sou realmente feliz? Eu estou feliz? Mas será que não é porque está pesada a bagagem? A vida está difícil? Ou as coisas estão acontecendo tão difíceis? Será que não sou eu que estou provocando isso? Não é porque eu estou carregando muita coisa que não deveria carregar? É algo que a gente precisa pensar um pouquinho. Autoconfiança, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ovelha. Vamos falar um pouquinho de ovelha agora. Irmão, você sabia que ovelha é um bicho bobo? Quem conhece ovelha aqui? Já viu alguma ovelha no pasto? Já viu como é que cria ovelha? Ovelha não tem garra. Ovelha não caça. A ovelha é o bicho mais bobo que tem. Já viu alguma ovelha no circo fazendo alguma presepada? Plantando bananeira, passando no meio de arco? Ela é burra também. O cachorro se limpa, o gato se limpa. O passarinho toma banho. A ovelha, do jeito que ela se suja, ela fica. O pastor tem que ir lá cuidar da ovelha. A ovelha não anda sozinho. Tem que ter alguém para guiar ela.
E é interessante que o Davi, um guerreiro, um homem de Deus, rei, ele, em vez de usar a águia, o touro, o elefante pela sua força, o urso, ele usa a ovelha como exemplo. Porque a ovelha, irmãos, é um animal dependente. Você já viu alguém colocando em algum time de futebol a ovelha como mascote? Quem já viu aqui? Não existe. Você já viu águia? Tem até urubu, irmão. Mas não tem ovelha. Por quê? Porque a ovelha não transmite nenhum tipo de qualidade para um time de futebol ou para um esporte. Você vê leão, você vê urso, você vê serpente, você vê tubarão, você vê tudo. Mas você nunca vai ver um time de futebol com o símbolo de ovelha, porque ovelha não tem nenhuma qualidade. E aí, Davi vai passar exatamente isso para a gente. Como ovelha. Não chamou de touro, de águia, de girafa, de elefante, de peixe. Ele não chamou de animal. Ovelha é um animal que menos tem capacidade de cuidar de si mesmo. E aí, quando Davi vai chamar nós de, né, o Senhor é meu pastor, né, pastor de ovelha. Essa é a visão que eu e você nós temos que ter do Deus que nós servimos. Nós somos totalmente dependentes dEle. A autoconfiança não cabe na vida cristã. A autoconfiança de fazer, de ter coragem de empreender, por exemplo, eu quero ter coragem de mudar de emprego, eu vou pedir demissão aqui, vou arrumar outro emprego, isso é uma autoconfiança. Não, eu vou fazer esse concurso, vou estudar e vou passar, é autoconfiança. Mas quando a autoconfiança diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de conselho nenhum, eu sei o que eu tenho que fazer, você vai estar dizendo para as pessoas que você é suficiente, você não precisa de ninguém. Mas Davi vai usar exatamente uma ovelha para mostrar que o rebanho do Senhor é totalmente dependente dele. Essa mala, né, de viagem que muitas pessoas carregam tem feito muita gente sofrer. Muita gente que se encontra em dificuldades emocionais e psicológicas e principalmente de relacionamento, porque ela não quer dar o braço a torcer. Não, eu não vou pedir conselho, eu não vou pedir ajuda, não vou pedir opinião de ninguém, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ela se arrebenta, se machuca e a vida fica muito mais amarga. Então a ovelha é interessante que ela é um animal que não tem como cuidar de si. Ela depende completamente do pastor para poder estar ali orientando, cuidando, limpando, tirando todas as suas sujeiras. Isso aí, né, nós já falamos rapidamente, né, que ovelhas são indefesas, elas não possuem garras, elas não nos atacam, não correm atrás de gente. As ovelhas são tolas, né, são completamente sem nenhum tipo de defesa. Eu estou andando rápido aqui, que eu acabei fazendo uma apresentação bem longa para os irmãos, né? Então, de todos os animais, ela é completamente dependente. Então, quando você pensa assim, o que você for fazer, meu irmão, você precisa sempre consultar a Deus, ou até consultar alguém que possa te ajudar. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Conversa com alguém, procura alguém e tira um tempo de oração, porque às vezes, dessa forma, irmãos, a gente erra menos, a gente tem menos chance de dar cabeçada, porque a autoconfiança ela é bom, mas ela em excesso, ela não é saudável para nenhum de nós. Então o Salmo de Davi, ele vai dizer disso, o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Por que não faltará? Porque esse pastor supre toda a necessidade dessa ovelha. E aí, irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, servindo a Deus, porque igreja é isso, é servir a Deus. Eu venho para cá para servir, não é para ser servido. Nós viemos para cá é para servir a Deus. Por que nós servimos Ele? Porque Ele tem cuidado de nós. A nossa visão tem que ser exatamente essa, de total dependência. Eu dependo de ter um relacionamento com meus irmãos, porque sozinho eu vou morrer. Eu dependo de estar na casa de Deus, porque se eu não estiver na casa de Deus, eu vou apagar igual uma chama que sai ali da churrasqueira que você tem em casa. Se ela cai fora, ela vai esfriando, acaba. Então, quando nós pensamos, eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso estar buscando a presença de Deus, eu preciso estar no relacionamento com meus irmãos, não é
essa visão de um mundo. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de irmão nenhum, eu não preciso de pastor. Isso é um engano, porque a autoconfiança leva muitos de nós à destruição, porque não pede conselho, porque não pede oração, porque acha que pode caminhar sozinho em nossas vidas. Quantas vezes nós conhecemos pessoas, né, que você fala assim, eu avisei, mas não ouviu. Quebrou a cara, se arrebentou, porque não quis ouvir conselho. E há muita gente carregando, irmãos, esse peso na viagem. O Senhor é o meu pastor. Davi era músico, guerreiro, detentor de muitas qualidades. No entanto, o que veio ao seu coração foi justamente a imagem de Deus como um pastor que cuida exatamente da sua vida. Davi, como pastor, sabia que as ovelhas não davam conta de caminhar sozinhas, assim como nós não conseguimos andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Você não pode ficar sozinho, você não pode pensar que a vida cristã é andar sozinho. Jesus chama os discípulos, caminha com ele durante 3 anos. E depois ali, depois da sua morte e ressurreição, aqueles discípulos, eles vão pregando e ensinando a palavra. E diz o texto que era de 2 a 2, nunca um sozinho. Nunca um sozinho. Mas infelizmente, é o que o pessoal fala, né? Conselho, todo mundo dá, mas nem todos querem ouvir. O modo que Davi cuidava das ovelhas o inspirou para afirmar sobre o modo que Deus cuida de cada um de nós. Somos ovelhas. As ovelhas necessitam de pastor. Não adianta ser autoconfiante. Necessitamos ser guiados e cuidados pelo Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. Então, uma mala que nós temos que tirar hoje da nossa vida é essa autoconfiança, essa arrogância, que nós não precisamos de ninguém. Há muitos crentes que pensam assim, né? Não acham que não precisa estar na classe de EBD, porque sabe tudo, e não precisa vir quarta-feira, porque ele já conhece tudo. Vem no culto só para bater cartão, porque acha que não precisa dos irmãos, não precisa da igreja, não precisa de pastor. Outros até acham que nem de igreja precisa. Então isso é um pecado da arrogância e é uma autoconfiança destrutiva. E Davi vai dizer, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque ele sabia que quem o sustentava era o Senhor como pastor. Então vamos lá, teste final. Você pode controlar seu ânimo, você pode relacionar-se com o senhor pessimismo e a senhora deprimida? Você está sempre otimista e aprumado? Isso descreve você? Então vamos para essa tentativa. Eu queria que você olhasse agora para dentro de você e fizesse uma reflexão. Como você se comporta diante dos problemas? Você é otimista ou é pessimista? Tem um problema para você resolver. Como você olha para ele? Pensou? Muito bem. Os otimistas aqui, levantam a mão para me ver. Muito bem, pode abaixar. Aqueles que olham, não vou dizer pessimista, olham para um problema com receio. Quem vai fazer comigo? Com receio, prudência. Então, irmãos, os problemas, eles virão para todos nós. A questão é como nós lidamos com ele. Essa palavra de Davi, ela precisa ser algo prático na nossa vida. O desemprego chega para todos nós, a doença bate para todos nós, problemas, relacionamentos acontecem em todos, na vida de qualquer cristão. Mas a questão é, como você lidar com isso? Você olha para isso com pessimismo, acha que é o fim, ou você olha com a possibilidade de você, com autoconfiança, mas não na sua força, mas que o Senhor pode abrir a porta para você. Tudo depende de como você reage. Tudo vai depender de como você olha o problema. Se o problema ele engolir você, ele vai levar você para o caos, vai levar você para uma situação difícil. Mas quando você olha, eu não tenho defesa, eu não sei como fazer, eu não sei como me defender, mas eu tenho um pastor, que é o nosso Cristo. É Ele que pode velar e cuidar de mim. Essa é uma autoconfiança. Não posso na minha força, mas o Senhor faz a minha força fazer com que algo aconteça. Se nós pensarmos assim, irmãos, nós vamos caminhar cada dia melhor. Você não tem temores? Você não tem medo de nada? Nada te assusta? Isso descreve você? Então vamos à última tentativa. Você não precisa de perdão? Nunca fez nada errado? Totalmente honesto? Tão limpo quanto a cozinha da vovó? Nunca tropeçou? Nunca mentiu? Esse é você? Tem gente que é assim, né? Não, eu não erro. Eu erro. Quem disse que eu erro? Não, eu não erro. Eu sou o cara. É isso que tem uma frase que diz aí. Tem gente que é tão autoconfiante que ele acha que está todo mundo errado. O mundo, na verdade, gira em volta dele. Ele é o
supra-sumo, mas todo mundo está errado, eu não estou. Isso é uma autoconfiança pecaminosa, do orgulho, da vaidade, de achar que não precisa de ninguém, e nem tampouco de pedir perdão. Tem gente que é tão autoconfiante, não preciso pedir perdão não, está tudo certo, eu sou. Olha aí, é um gatinho, mas ele acha que é um leão, né? É a imagem que ele tem, está todo mundo errado. Confiança do alto. Aí está ali o leão e quem está do lado dele? A ovelha. Não é gatinho não, Amaral, é uma ovelha. Uma ovelha, isso é confiança do alto, não é a autoconfiança de si, é a confiança do alto. O Senhor é o meu pastor. Viajando e deixando as bagagens de lado. Bom, pessoal, então nós vamos fechar aqui, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Nós precisamos ser confiantes sempre, mas entendendo que a nossa confiança é do alto, não é nossa. Todo orgulho, toda vaidade, toda a visão de não, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu não tenho que pedir perdão a ninguém, eu não preciso de ninguém, essas coisas não cabem na vida cristã. Nós dependemos um dos outros. A Bíblia vai dizer o seguinte: quando vos reunis, orai um pelos outros, porque isso é importante. Então, até você vir para cá para o seu irmão orar por você, é bom e é saudável. Eu preciso da oração do meu irmão. Eu sozinho eu não consigo fazer nada. Então, essa autoconfiança que isola, que coloca a pessoa num ambiente de eu não preciso de nada, está completamente fora dos princípios bíblicos e cristãos. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva se reunia de casa em casa no partir do pão, em comunhão, porque eles estavam juntos. E ainda diz o texto mais: vendiam o que tinham e distribuíam entre si. Comunhão. Então, a autoconfiança que isola, que coloca as pessoas num pedestal que não existe, é algo pecaminoso e uma mala que tem que ser deixada de lado, aliviando a bagagem. A vida tem que ser mais leve, tem que ser mais firme, mais tranquila, e a sua viagem nesse mundo tem que ser mais prazerosa. Que o Senhor nos abençoe. Amém?